né? Então, proferido pelo professor doutor pelo professor doutor Jair Rodrigues Garcia Júnior, que vai falar sobre o seu melhor desempenho na academia, o segredo. O professor Jair, ele é graduado em Educação Física e mestre em Nutrição pela Unesp, ele é doutor em Fisiologia Humana pela USP de São Paulo, é professor da UNOeste desde 2001 e coordenador de pesquisa institucional, tem como áreas de interesse o exercício físico, a saúde e a longevidade, que são temas bastante atuais nos dias de hoje. Ele também é colunista semanal do jornal Imparcial, onde ele escreve sobre saúde. Ele é empreendedor das startups Swim Track, voltada para a área de natação, e PH Saúde Preventiva, voltada para a saúde preventiva, vamos dizer assim, certo? Bom, ele também é praticante de crossfit e natação, certo? Então, professor. Boa noite a todos. Primeiro, como organizador, eu quero agradecer o interesse de todos e a presença de vocês aqui e espero que todos apreciem as 4 palestras de hoje. Nós temos a intenção, como a professora Patrícia mencionou, nós temos a intenção de dar continuidade a esse CID, talvez a cada 2 meses, e todos vocês certamente serão convidados. Bom, esse é o tema que nós vamos falar aqui. Alguém aqui frequenta academia? Frequentam, né? Tem bastante frequentador de academia, ou que faz exercício em outros lugares aqui. Cada um que vai à academia ou faz exercício em clubes, escolinhas de esportes, tem um objetivo, né? Esse objetivo pode ser, por exemplo, ficar bem forte, né? Alguns apreciam esse tipo de shape, né, físico. Ou as mulheres talvez queiram ficar um pouco magras, né, definidas, né, sempre uma gordurinha em excesso, com gordurinho, tudo mais, né? Tem aqueles que correm, tem algum corredor aqui, velocista, né, correr cada vez mais rápido. O desempenho para ele é correr cada vez mais rápido, né? Ou correr rápido, mas por uma longa, durante tempo prolongado, como esse keniano aí que correu a maratona de 42 quilômetros, bateu o recorde mundial com 2 horas e 1 minuto. Para vocês terem uma ideia, para correr nesse tempo, 42 quilômetros, você precisaria ir lá na esteira da academia, colocar a velocidade de 21 quilômetros por hora e correr durante 2 horas. Podem tentar amanhã mesmo. Bom, tem essa pessoa aí, esse atleta aí, que acho que todos conhecem, ganhou 23 medalhas de ouro, sendo 8 numa só Olimpíada, né? Um feito que ninguém tinha conseguido ainda. E tem também aqueles muito bem condicionados, né? Todos os atletas são bem condicionados, mas hoje se considera que os praticantes de crossfit, como essa australiana aqui, são os atletas mais bem condicionados porque eles fazem de tudo, né? E fazem bem. Então essa daqui já ganhou 3 vezes o chamado CrossFit Games. E esse, que é um americano, né, também praticante de CrossFit muito competente, que ganhou nos últimos 4 anos essa competição, que determina o atleta mais bem condicionado do mundo. Bom, o que esses superatletas e vários outros, né, têm em comum? O que eles têm em comum? Muitas coisas eles têm em comum, né? O que nós podemos... Eu vou explicar assim para vocês, né? Todo mundo já estudou estatística aqui, conhece a curva normal, né? Se for considerar o nível de condicionamento, a velocidade, o tempo de correr a maratona, então todos nós com um pouco de treinamento conseguimos fazer ter um desempenho em vários esportes. Então aqui é a média, onde está a maioria aqui, essa linha aqui que não estava aparecendo, é da frequência. Quantos correm na velocidade, aqui uma velocidade considerada média? Bastante. Daí você vai caminhando aqui para a direita, vai melhorando o desempenho, então vai diminuindo o número de pessoas, né? Então se você tiver aqui na média, em termos de condicionamento físico, por exemplo, é bom. Se você estiver um pouco acima da média, que é mais ou menos nessa faixa, melhor ainda,
Tá? E se você tiver aqui, ó, representando quase 16% de toda a população, está aqui, ó, muito bem condicionado. Você está aqui, ó, é um grupinho bem restrito já. E se você tiver aqui, ó, que representa 2 desvios padrão, representa 2% da população, um pouquinho mais só. Então esses daqui são da elite. Chegar na elite já é dificílimo, né? Agora esses que nós vimos aí nas fotos anteriores estariam aqui, ó, que nós chamamos coloquialmente de fora da curva, porque eles estão aqui na pontinha da curva, 0,15% da população. São aqueles sujeitos que vocês viram. E alguns de nós, em alguma época da vida, temos a pretensão de chegar lá, né? Será que nós conseguimos chegar lá? Bom, então, o que mais eles têm em comum? Né? Eles têm em comum um genoma privilegiado, uma genética privilegiada. Né? Não sei se vocês todos sabem aqui, no período aí de 1990 até 2003, aí, aproximadamente 13 anos, foi realizado o Projeto Genoma. O Projeto Genoma mapeou todos os genes. O que são os genes? Os genes são as moléculas que nós temos lá no núcleo das células, que tem a receita das nossas proteínas todas. Esses são os genes. Então nós produzimos proteínas do músculo, inclusive, para ter um desempenho assim, ou proteínas que estão no sangue, de acordo com esse genoma. Né? E esse genoma, essa genética, nós recebemos de quem? Nossos pais, avós, os antepassados. Então, nesse projeto que custou aproximadamente 3 bilhões de dólares, envolveu países dos Estados Unidos, da Europa e outros, foram identificados 25 mil genes. Então, vamos dizer, nós temos a receita toda do ser humano. Basta utilizar. Bom, nós temos, por exemplo, a receita, nós sabemos o gene que codifica a hemoglobina. A hemoglobina é aquela proteína que está na célula vermelha e que é responsável pelo transporte do oxigênio. É onde o oxigênio se liga para ser transportado até os músculos, por exemplo, até o cérebro. Então nós temos a receita e, em teoria, pelo menos, nós conseguimos produzir mais hemoglobina. Fazer que o professor Marcos aqui produza mais hemoglobina e possa chegar perto lá do atleta keniano. Né? Bastante hemoglobina para chegar naquela resistência que o atleta tem. Ou nós podemos manipular a produção de uma outra proteína chamada miostatina. Alguém já ouviu falar dessa proteína? Essa proteína, o pessoal que faz musculação quer ficar forte, deve odiar essa proteína. Porque essa proteína é a que freia o crescimento muscular. Todos nós temos ela. Né? Algumas pessoas ou animais têm uma mutação genética, daí não produzem essa proteína, e o que acontece? Algo semelhante a esse. Ó. Esse é um camundongo que tem miostatina, como todos nós, e ele tem essa musculatura aqui, ó, sem a pele, né, também visível aqui. Esse é um camundongo que não tem miostatina. É um camundongo geneticamente modificado. O que aconteceu com a musculatura dele? Isso sem fazer musculação. Ele não fez musculação. A musculatura cresceu assim. Então, sabendo dos nossos genes, guardem aí, a miostatina é aquela proteína que nós não queremos muito, né? Porque ela segura nosso crescimento muscular. Então, guardem aí a miostatina. E quem não é da elite lá, ou não está fora da curva? Será que somos nós? Nós temos aqui os biotipos, né? É uma forma de classificar a forma corporal das pessoas, né? São divididas em classes aqui, ó, em grupos, os chamados endomorfos, que são os mais cheinhos, normalmente mais baixinhos, mais cheinhos. Nós temos também aqui os mesomorfos. O mesomorfo é aquele um pouco mais fortinho, atarracado, como se diz, né? Alguns de nós somos assim, tanto homens como mulheres. E temos ectomorfos, normalmente aqueles magros, bem magros, altos, né? Tipo jogador de basquete, por exemplo. Né? O que determina isso? Vocês se identificaram aqui? Nem sempre o ser humano é puro, é totalmente endomorfo, totalmente mesomorfo, ectomorfo. Pode haver uma mistura.
Por isso alguns de vocês talvez não tenham se identificado aí, um desses grupos. Há uma mistura, há uma forma de determinar isso, né? Uma conta para determinar isso através de medidas, por meio de medidas. Bom, o que determina isso daí? Se eu sou daquele extremo ou esse extremo aqui? Ou sou do meio? Adivinha o que determina? A genética. Então nós nascemos com potencial genético para ser de determinada forma, né? Daí nós podemos moldar isso, a genética e o fenótipo. O ambiente vai nos moldar, o que nós fazemos, o que nós comemos, por exemplo, mas a genética nos predispõe a ser de um jeito ou de outro. Bom, vocês acham que quem está nesse grupo aqui, endomorfo, poderia, com treinamento, virar um ectomorfo? Isso daí é ectomorfo, né? Dá para perceber? Magrinho, quase nem nada de gordura, relativamente alto. Então esse daqui o endomorfo pode se transformar aqui com treinamento, alimentação e coisas mais. Será? Será? E no outro extremo aqui, o ectomorfo, que é mais magrinho, né, não tem tanta massa muscular, né, por natureza, por determinação genética, poderia se transformar num atleta assim? O que precisaria? O que ele precisaria para se transformar nesse atleta aí? Muito treinamento, muito peso, alimentação, suplementos, hormônios. Com hormônios chega nisso? Esse cara aqui, talvez alguns de vocês aqui possam chegar. Esse cara aqui chega? Não. Nem em 20. Nem em 20, nem em 30. Talvez tirando a minha estatina, como ela falou muito bem aqui. E esses atletas dedicados aqui? Os atletas dedicados aí poderiam chegar nesse nível aqui? Muito treinamento, alimentação, poderiam participar lá do CrossFit Games com um colete aqui de 10 quilos? Poderiam ou não? Fala que sim. Bom, além do biotipo, tem uma questão aí mais, vamos dizer, mais interna, que não é tão visível assim, como você olhar para a pessoa. Tem a questão da composição das fibras musculares. Olha, as fibras musculares, a morfologia. Então nós temos basicamente, né, vou simplificar aqui, nós temos basicamente fibras vermelhas e fibras brancas, todos nós temos. Normalmente há uma certa proporção igual dessas fibras, 60% vermelha, 40% branca, 55-45, na maioria de nós aqui. Alguns têm uma proporção maior de fibras vermelhas, que são as de contração lenta, são chamadas também de contração lenta, que é uma proporção maior de fibras vermelhas. Então são aqueles aptos a exercício de endurance. Então aquele super atleta da corrida de maratona, ele tem essa proporção aqui, talvez de 80% de fibras vermelhas. Por isso ele consegue correr rápido, relativamente rápido, durante um período muito longo, né? Agora, com essas fibras vermelhas aqui, ele não conseguiria se tornar aquele fisiculturista lá enorme. Não consegue. Porque essa fibra vermelha responde de um jeito ao treinamento. Mesmo que ele comece a treinar com peso, ele não treina com peso, mas se ele começar a treinar com peso, responde de determinado jeito, se adapta de determinado jeito. Por outro lado, no outro extremo aqui, nós temos a pessoa que tem as fibras de contração rápida ou branca em maior proporção. E essas fibras são aptas para exercício de força, exercício de velocidade, vocês viram lá o Usain Bolt, e hipertrofia muscular. Então essas fibras brancas aqui têm muito mais capacidade de aumentar aqui seu diâmetro, ficarem mais grossas, e daí proporcionar aquela hipertrofia, aquele tamanho todo. E essas daqui não. Esse atleta aqui, se ele parar de levantar peso, começar a correr 5 km, 10 km, 30 km, eu digo para vocês que ele nunca vai correr a maratona em menos de 3 horas, 3 horas e meia, mesmo bem treinado.
Então é a questão de aptidão, né? Aptidão das fibras, a constituição da fibra é a aptidão das fibras, né? Claro que as fibras podem responder, né? Você faz um treinamento de força com essas fibras, elas vão crescer um pouquinho, mas até um determinado limite. Bom, o que o treinamento faz basicamente? Você tem um músculo aqui, você faz um exercício intenso ou um exercício moderado, uma corrida, esse músculo vai sofrer microlesões, né? Assim como toda lesão que acontece no nosso corpo, acontece um processo inflamatório, porque as células do sistema imune migram para o local, né? Secretam substâncias que provocam a inflamação. A inflamação está relacionada com dor, mas também está relacionada com a reparação do tecido. É a inflamação que estimula que o músculo se reconstitua, se repare, né? E daí você pode ter o que se chama de adaptação, e essa adaptação pode ou não levar à hipertrofia. Então, aquele princípio que talvez todos tenham ouvido já, no pain, no gain. Você tem que ter um pouquinho de dor, senão você não estimulou o suficiente para provocar esse processo, que está bem resumido, até a adaptação, o ganho. Não necessariamente de tamanho, de hipertrofia, mas um ganho pode ser um ganho também de combustíveis energéticos, de estoques, que podem levar um corredor, por exemplo, até um melhor desempenho. Bem, então aqui nós temos para explicar resumidamente, você vai treinar, tá? Não interessa qual esporte você pratique, você vai treinar. Quando você vai começar o seu treino, você está num nível aqui, num nível de quanto proteína você tem no seu músculo, quanto glicogênio, quanta creatina, fosfocreatina você tem no seu músculo. Quando você vai treinar, você vai ter uma perda. Você perde. O treino significa perda, significa gasto, você vai gastar. Então nós temos o que nós chamamos de catabolismo, né? O período de treino, seja de meia hora, de uma hora e meia, quando acontecem os processos catabólicos, o gasto e, como eu acabei de mencionar para vocês, a lesão muscular. Você lesiona, você está perdendo, né? Não adianta tomar suplemento, não adianta tomar hormônio, isso não vai impedir o catabolismo. Ao contrário do que pensa, eu tomo proteína antes do exercício, eu vou quebrar proteína durante o exercício. Não. O catabolismo, os hormônios que são secretados nesse período, cortisol, adrenalina, são muito potentes, são catabólicos muito potentes. Então não tem nada para impedir o catabolismo. Quanto mais intenso for o exercício, mais intenso vai ser o gasto, o catabolismo. Bom, daí, seu treinamento acaba. O que vai acontecer? Você tem que completar esse ciclo aqui. É um ciclo aqui, do ciclo do primeiro dia aí, né? A partir do momento que você cessa, você começa a recuperar. Né? Para o exercício, começa a recuperar. Só que duas condições para recuperar, isso é um pouco clarinho aqui, é o recuperação, repousar. Não necessariamente dormir, não precisa ficar dormindo o resto do dia, né? Ele pode fazer isso, mas vai ter as horas de sono e vai ter as horas de repouso. Repouso é necessário. E além disso, o que mais é necessário? A alimentação. Com alimentação, repouso, você tem o processo de recuperação. O processo de recuperação é chamado de anabolismo. Então nós ganhamos não quando nós fazemos exercício, mas nós nos recuperamos do exercício, daquele estímulo. Então durante o anabolismo acontece a reposição, você repõe o que você gastou, está repondo aqui, a reparação tecidual, a compensação e pode ocorrer também a supercompensação. Já ouviu falar de supercompensação? Apareceu bem clarinho aqui, ó. Mas vocês se lembram que nós partimos daqui, ó, dessa linha de base aqui, ó, gastamos, estamos recuperando. Até aqui, na linha pontilhada, nós compensamos. A partir daqui, nós supercompensamos, nós ganhamos um pouco mais. Então, se eu ganhei um pouco mais, eu posso correr um pouco mais, posso correr um pouco mais rápido, posso levantar mais peso, posso fazer mais repetições, porque eu estou além do que eu tinha no início.
Né? Bom, daí começa o segundo dia. O segundo dia, se você der um período certo de recuperação, você já vai começar mês de cima. Você já ganhou e tem mais para gastar. Por isso você consegue fazer. E daí a jogada o pulo do gato qual é o time? Qual é o tempo suficiente para recuperação? Isso daí é bem individual. Né? Pega duas pessoas iguais, faz o mesmo treinamento, uma precisa de um dia, outra precisa de um dia e meio para se recuperar totalmente. Então o pulo do gato é esse timing aqui. Bom, vocês conhecem essa figura muito famosa, o homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, que foi desenhado aí antes do Brasil ser descoberto, 1490. Né? Então esse é o ideal para o Leonardo da Vinci, naquela época, 500 anos atrás, é o ideal do corpo equilibrado, harmonioso, né? Com proporções corporais. Esse é o ideal para vocês? Ao longo do século já mudou bastante. Teve a época que ser gordinho era considerado saudável, muito bom. Então hoje o ideal de corpo mudou, cada um de vocês tem um ideal de corpo. E o que nós precisamos para chegar no ideal que nós queremos, o nosso ideal, não o que o marketing vende por aí. Nós precisamos de treinamento, precisamos da alimentação adequada, precisamos da recuperação. Eventualmente, quem está chegando lá perto da elite, muito bem condicionado, perto da elite lá, pode usar alguns recursos ergogênicos, suplementos, equipamentos, até hormônios que usam para conseguir chegar na frente dos demais. Né? E para chegar naqueles atletas que apareceram lá no final, nós temos que contar com a genética. Quem não tem genética não consegue chegar lá. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. E depois das outras palestras, eu fico à disposição para responder perguntas.